Vamos continuar com essas aulas? Hoje nós vamos para a aula 3 e vamos aprender a Bíblia como palavra de Deus. Nós estamos no módulo de introdução bíblica. Nós já tivemos a aula 1. Você entende a Bíblia? Aprenda o jeito certo de começar. Nós falamos aqui sobre uma introdução à disciplina de introdução bíblica ou bibliologia. Te expliquei exatamente o que é a disciplina. Já na aula 2, você sabe por que a palavra Bíblia não aparece dentro da Bíblia? Está aqui no nosso canal. A gente falou sobre a estrutura da Bíblia e a gente olhou para a Bíblia como um livro. A gente falou sobre a divisão dela em Antigo e Novo Testamento, falamos sobre a estrutura dela, como os livros dela são apresentados, o que é capítulo, o que é versículo. E hoje, na aula 3, a gente vai olhar a Bíblia como palavra de Deus. E eu quero começar essa aula te dizendo o seguinte, que a Bíblia de origem divina, isso já é um assunto resolvido para nós. Eu não vou aqui ficar tentando te convencer que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós somos uma escola bíblica cristã e nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então isso para nós já é um assunto resolvido. O objetivo da aula não é te provar nada. O que nós vamos aqui fazer é te mostrar evidências daquilo que a gente já acredita, ok? E a gente começa a aula de hoje, então, com o nosso ponto 1, falando sobre a inspiração da Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus. E hoje eu vou te explicar a inspiração da Bíblia. O que diferencia a Bíblia dos demais livros é a sua inspiração. Jó 32, livro de Jó, e antes de Salmos, capítulo 32, versículo 8, diz assim, ó. Na verdade, há um espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Então aqui em Jó, um dos amigos de Jó falando, ele fala justamente sobre a inspiração. Ele diz o seguinte, ó, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Ou seja, quando o Todo-Poderoso sopra no homem, isso traz entendimento. Isso é a inspiração. Inspiração no sentido fisiológico é você jogar o ar para dentro, né? Você inspira. E quando a gente fala de inspiração bíblica, é o fato de o Espírito de Deus entrar no homem, inspirando os homens, os autores da Bíblia, e capacitando a receber uma mensagem que vem de Deus para escrever a palavra. Então nós acreditamos que o Espírito Santo inspirou os homens a escrever a palavra de Deus. O próximo texto é um texto conhecidíssimo, 2 Timóteo 3,16, que é o texto base, quando a gente fala de inspiração, é esse texto, 2 Timóteo 3,16, que diz assim, toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, nós acreditamos que toda a escritura, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Foi Deus quem inspirou, quem soprou o seu espírito nos homens para que a escrevesse. Por fim, 2 Pedro 1,21, está aí pertinho. 2 Pedro 1,21 diz assim, ó. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, Pedro também fala que os homens foram, quando falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nós acreditamos que a Bíblia é inspirada por Deus. E é importante salientar que os autores não foram máquinas, né? Começaram a escrever. Deus foi falando, eles foram escrevendo. Não. Houve uma cooperação entre eles e o Espírito Santo. Então, a gente vê que Deus preserva, na escritura da Bíblia, as características de cada autor, o jeito que cada autor escreveu, o jeito literário de cada um, foi preservado, foi uma cooperação entre o autor e o Espírito Santo de Deus inspirando esses homens, tá? E a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus. O texto, assim diz o Senhor, aparece 2.600 vezes na Bíblia. Então, vou botar aqui os textos para vocês. João 32,8, 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,21. Então, a inspiração é o fato, para você ter no seu caderno, é o fato do Espírito Santo ter inspirado os autores da Bíblia a escrevê-la. E a palavra, o texto, o termo, e o termo, assim diz o Senhor, aparece 2.600 vezes na Bíblia. Então, a Bíblia é inspirada por Deus. E antes de continuar, eu quero explicar para você a diferença de revelação para inspiração. A inspiração, então, você entendeu, que é o fato, de Espírito Santo inspirar, ser soprado,
dentro de ser soprado nos autores para escrever a Bíblia, e a revelação é o fato de Deus se revelar a nós. Quando algo é revelado, é algo que a gente não podia descobrir sozinho. A gente não podia descobrir Deus sozinho. A gente não podia descobrir a essência de Deus sozinho. Então foi necessário que Deus se revelasse. E a revelação das Escrituras é isso, é o meio pelo qual Deus se fez mostrar para os homens. E um dos meios da revelação divina é a Bíblia. O segundo ponto da aula de hoje, nós vemos a Bíblia como palavra de Deus porque ela tem uma harmonia perfeita. Então, primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus por causa da sua inspiração. E segundo, porque ela tem uma harmonia perfeita e uma unidade perfeita. Nós já vimos na aula 2 que a Bíblia contém 66 livros, escrito por mais de 40 autores, num período de 1.600 anos, em 3 continentes diferentes, com 2 línguas principais, que é o hebraico e o grego. E se a gente pensar num livro comum, se você parar para pensar e você pedir para 40 pessoas formar um texto do que quisesse, em épocas diferentes, no período eu escrevo hoje, daqui a 1.600 anos, outro vai escrever e a gente vai juntar isso. Humanamente falando, não teria como ter uma coerência. São tempos diferentes, estilos diferentes, pessoas diferentes, mas quando você olha para a Bíblia, você vê que esses escritores diferentes, com condições diferentes, em tempos diferentes, têm uma harmonia perfeita. Você pega um texto e você confere com outro texto e eles vão debatendo e é a mesma coisa. E eles têm um único tema, que é o assunto da nossa próxima aula, que toda a Bíblia aponta para Jesus. Já vou dar um spoiler. Toda a Bíblia fala de um único tema, que é Jesus. Então, se fosse puramente humano, a gente não teria como explicar e nem entender isso. A gente só explica essa harmonia, essa unidade perfeita da Bíblia quando a gente olha para ela e entende que ela é a palavra de Deus. O terceiro ponto da aula, que mostra para a gente a Bíblia como palavra de Deus, é a aprovação da Bíblia, ou dos escritos que já continham, pelo próprio Jesus. Ele mesmo olha para os escritos, ele olha para o que já tinha sido escrito e dá a ela autoridade de palavra de Deus. A Bíblia mostra que Jesus leu a palavra, Lucas 4, 16, 20. Mostra que ele ensinou a palavra. A gente já vai ler os textos, tá? Lucas 24, 27. Mostra que ele chama ela de palavra de Deus. Ele chama a Bíblia de palavra de Deus. Marcos 7, 13. Ele cumpre a palavra. Lucas 24, 44. E, por fim, quero ler um texto que é João 14, 26. Vamos ler lá então. Primeiro, Jesus ele lê a Bíblia. Lucas 4, 16 ao 20. A palavra diz assim, ó. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro dos profetas Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e a restaurar a vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Toda a sinagoga tinha os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, quer dizer, Jesus ele tinha o costume de ler. Ele ia até o templo, ó. O versículo 16 fala bem isso, ó. Entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então, ele lia a Bíblia. Ele também ensinou a palavra. Lucas 24, 27. Diz assim: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que contava a respeito dele em todas as escrituras. Jesus também ensinava a palavra, além de ler, ele ensinava também sobre a palavra, sobre o que já havia sido escrito, né? Ele pega os textos aqui de Moisés e ele conta e ele ensina o que estava escrito ali nas escrituras. Marcos 7, 13. Marcos 7. Marcos sumiu da minha Bíblia. Marcos 7, 13.
Diz assim, ó, Marcos 7,13. Invalidando a palavra de Deus por meio da tradição, que vós mesmos passam de pai para filho e fazem muitas coisas semelhantes. Jesus aqui vem falando sobre a tradição dos anciãos, e quando ele chega no versículo 13, no meio do discurso dele, ele fala, ó, invalidando a palavra de Deus. Então ele cita a palavra já escrita como palavra de Deus. E ele cumpre essa palavra, Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Diz assim, ó. A seguir, Jesus lhe disse, são estas palavras que eu falei. Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim. A lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus também ele cumpre a sua palavra. E, por fim, João 14, 26. Lucas 14, vou começar a ler do 24, ó. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que lhes disse. Então, o próprio Jesus, ele dá essa autoridade à Bíblia como palavra de Deus, essa aprovação da Bíblia como palavra de Deus. E ele mesmo diz no final que o Espírito Santo faria lembrar e ensinar todas as palavras que ele havia dito. Então, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela é inspirada por Deus, porque ela tem uma harmonia perfeita, uma unidade perfeita, e ela teve a aprovação e a autoridade vindo do próprio Jesus. Vou deixar um print aí na tela. E vamos para a próxima folha, para vocês poderem copiar. Aula 3, a Bíblia como palavra de Deus. O ponto 4, então, da nossa aula. O Espírito Santo, dentro do próprio cristão, põe em sua alma a certeza que ela é a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque o próprio Espírito Santo, quando nós aceitamos a Cristo, quando o Espírito Santo entra no nosso coração, a Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos convence, que é o Espírito Santo que muda a nossa história, e o Espírito Santo põe em nós a certeza de que ela é a palavra de Deus. Se você teve um encontro com Deus, um encontro com o Espírito Santo de Deus, ele mesmo gera em nós a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus. O ponto 5, que são o cumprimento das profecias. Só um livro vindo da parte de Deus poderia ter tantos cumprimentos de profecias como a Bíblia. As profecias que a Bíblia traz pra gente, elas se cumprem, ela tem o seu cumprimento. Isso é muito interessante. Eu podia trazer aqui para vocês várias profecias que se cumpriram, mas eu só quero salientar. Se você abrir o livro de Mateus, eu não vou ler, tá? Mas se você abrir o livro de Mateus, o capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo 4, vai mais, tá? Mas até o capítulo 4, você vai ver várias profecias se cumprindo, ó. No capítulo 1, Isaías 7,14 se cumpre aqui, ó, em 1,21. Ela dará à luz a um filho, falará o seu nome de Jesus. É um cumprimento de Isaías 7,14. Aqui, o versículo 5 de Mateus 1 é o cumprimento de Miqueias 5:1 e 7. Tem vários. Oséias 11:1 se cumpre aqui em Mateus, Jeremias 31:15, Isaías 11:1. Salmos 91, Deuteronômio 6, Isaías 9. São vários cumprimentos de profecias que acontecem só aqui, no capítulo 1, 2, 3 e 4 de Mateus. Então a Bíblia ela é um livro de profecias. E ela é um livro de profecias que se cumprem. E só a palavra de Deus tem esse poder das profecias se cumprirem. E por fim, a influência que a Bíblia traz na vida das pessoas. A Bíblia traz uma influência na vida das pessoas. E o fato dela ser uma fonte inesgotável.
Vou citar aqui os Salmos 23 e os Salmos 91, que são bem conhecidos. Então, o último ponto da nossa aula, a Bíblia como palavra de Deus, nós acreditamos que ela é a palavra de Deus porque ela tem uma influência na vida das pessoas. Nenhum livro tem tanta influência e muda tanto a vida de uma pessoa como a palavra de Deus. E eu convido você a deixar aqui nos comentários um testemunho de como a palavra de Deus mudou a tua vida. Que você deixa aqui pra gente, para as outras pessoas que vão ler, como a Bíblia mudou a tua história, influenciou a tua vida, como ela trouxe transformação à tua vida. Ela é um livro que muda histórias. É um livro que passa anos, passa séculos e ela continua mudando história de pessoas, de nação, de povos. Não importa se a Bíblia está aqui, se a Bíblia está em outra cultura, se está em outro povo, ela se encaixa perfeitamente com a história daquele povo e ela traz transformação, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela é uma fonte inesgotável. Pergunto para você, quantas vezes você leu o Salmos 23? Quantas vezes você leu o Salmos 91? E você pode parar e ler agora, pegar o Salmos 23 e começar a ler. Você vai sentir a presença de Deus e Deus falando com você. A palavra de Deus, ela se renova. Cada vez que você lê, você aprende uma coisa nova. É impossível você falar assim, eu sei tudo da Bíblia, eu entendo tudo. Não, cada vez que você lê, o Espírito Santo te conduz a ver uma coisa diferente, te instrui a ver algo diferente, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. E só algo que vem da parte de Deus seria uma fonte inesgotável. Então eu fecho essa aula hoje dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus porque eu consigo provar que ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus porque as evidências apenas confirmam aquilo que ela mesma afirma que ela é. Aquilo em que nós cremos. Na próxima aula nós vamos conhecer o grande personagem que une toda a Bíblia, toda essa história de Gênesis e Apocalipse, Jesus Cristo. Você vai descobrir porque toda a Escritura aponta para Jesus. Eu te espero na próxima aula, espero teu comentário aqui no vídeo sobre como a palavra de Deus mudou a tua vida e que Deus te abençoe.